Olá, seja bem-vindo ao programa Orvalho da Catedral Presbiteriana do Rio. Essa é mais uma mensagem de Deus para o seu coração. Meus irmãos, gostaria de pedir que as nossas Bíblias continuassem abertas no Evangelho de João, capítulo 18. Nós vamos convidá-los a participar um pouco, a interagir durante a mensagem, ajudando a lembrar alguns versículos, para que nós possamos estar completamente dentro da Palavra de Deus. O tema deste domingo é também o tema do bimestre, setembro e outubro. Trata de Jesus Cristo e as relações de poder, a lei, a política e a religião. Neste domingo, nós queremos, com os irmãos, analisar esse texto, subjugados ao seguinte tema: Jesus Cristo e as suas relações com as expressões do poder religioso e político. É evidente que vamos perceber pela exposição do texto bíblico que a lei também é evocada algumas vezes, e nós vamos trazer também algumas informações sobre o direito romano, sobre a pena capital que foi imposta a Jesus. Na calada da noite, Judas Iscariotes foi procurar os sacerdotes, os principais sacerdotes, para conversar com eles e fazerem uma negociação. Ele estaria pronto a entregar o Mestre Jesus se eles lhe dessem uma soma em dinheiro. E daquela negociação, na verdade, Judas Iscariotes estava sendo corrompido pelo poder religioso. Ele recebeu 30 moedas de prata e resolveu fazer o seu serviço. Então, a primeira cena que nós vamos pensar do julgamento de Jesus acontece no Jardim das Oliveiras, quando de repente os soldados do sumo sacerdote vão se aproximando. Judas adianta e chega próximo ao mestre, e numa narrativa dos evangelhos, Jesus diz assim: "A que vens, amigo?" E ele se aproximou mais e deu um beijo, um ósculo santo no rosto de Jesus. Com um beijo traís o sangue inocente. Naquela hora os soldados abafaram para segurar Jesus e cuidar de amarrá-lo, que seriam as algemas daquela época. Pedro saca da espada e vai diretamente sobre um dos soldados, Malco, e a espada corre célere. E Samuel Doctorian, pregando nesse púlpito, diz que possivelmente ele fosse canhoto, porque ele estava querendo cortar a orelha direita. E quando o soldado fez assim, a espada correu e a orelha caiu lá no chão. E Jesus se volta: "Pedro, mete a tua espada na bainha. Quem com ferro fere, com ferro será ferido." Abaixando-se, apanhou aquela orelha e a colocou no lugar. Quando ele tirou a mão, a orelha estava restaurada. Era um milagre. E Jesus, amando o seu próprio inimigo. Nós somos seguidores de Jesus. Nós não podemos nos deixar vencer pelo mal. Nós temos que vencer o mal com o bem. E o apóstolo Pedro diz assim: "Qual é aquele que vos fará o mal se fordes zelosos do bem?"
Confesso que não é fácil, mas temos que fazer o possível. Essa cena da prisão e este milagre de Jesus e este exemplo de amar um inimigo que o prendia e curar-lhe a orelha é um exemplo muito sublime. Por isso ele pode dizer a mim e a você que nós devemos amar o nosso próprio inimigo, bendizer aqueles que nos maldizem e orar por aqueles que nos perseguem. Claro que há momentos que a gente tem vontade de entregar a pessoa que está amolando a gente nas mãos de Deus. É uma coisa boa, pastor, faça isso, cuidado. Porque quando a intenção é esta, entregar alguém nas mãos de Deus, é preciso lembrar daquele texto bíblico: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque se realmente você está querendo prejudicar aquele irmão que o entregou nas mãos de Deus, saiba de uma coisa, isso é muito sério. Porque Deus é amor e é justiça ao mesmo tempo. A cena número 2 vai acontecer exatamente no pátio dos sumos sacerdotes. Lá estão Anás e Caifás. Anás, o mais velho, um raposão cascudo, um verdadeiro águia em matéria de meandros religiosos, e ele participa do interrogatório. Começa com Anás, e houve um interrogatório, e ele não era sumo sacerdote naquele ano, ele tinha sido sumo sacerdote no ano anterior, mas ainda assim, ele conduz esse interrogatório segundo a narrativa de João, no capítulo 18, porque Anás e Caifás, Anás era o sogro, Caifás era genro, estava em família. Se o poder religioso é perigoso, quando ele mistura com o poder e a solidariedade familiar, é pior ainda. Sim, meus irmãos, nós vamos aprender que o sumo sacerdote era o presidente do sinédrio. Olha bem, era uma cobra de 2 cabeças. Ele presidia o sinédrio, ou seja, controlava ou pelo menos tinha autoridade de presidente sobre o poder político. Mas ele também controlava a classe sacerdotal. É uma soma muito perigosa de poder. Nosso boletim no editorial convém ser lido depois. Jesus foi levado manietado, amarrado pelas mãos, lembrando as algemas de hoje. Ele foi amarrado a fim de que eu e você fôssemos libertos pelo poder de Jesus. Vamos pensar um pouco na farsa do julgamento religioso. Os sumos sacerdotes interrogaram a Jesus acerca dos seus discípulos, avaliar quantos são que estão com Jesus de Nazaré, e acerca da sua doutrina, o que é que Jesus anda ensinando por aí. E quando fazem essa pergunta, que está no versículo 19, pode olhar aí na sua Bíblia, Jesus responde: tenho falado abertamente, ou seja, tenho pregado abertamente, estou fazendo nada em oculto, estou também pregando e ensinando no templo e na sinagoga, onde todos os judeus se reúnem. Eu nada disse em oculto. Temos afirmado uma frase dos positivistas, que a transparência leva à ética. Toda pessoa que tem ética, que tem moral, quando alguém pede para ser transparente, ele não esconde os papéis, ele mostra, porque não temos nada a esconder, podemos ser transparentes. Pois bem, meus irmãos, ele disse: nada eu disse em oculto. E o Evangelho de Mateus, capítulo 9, 35, diz assim: percorria Jesus todas as cidades e povoados, fazendo 3 coisas: ensinando nas sinagogas,
pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades, doenças físicas, doenças emocionais, perturbações demoníacas e doenças espirituais. Por isso que na Bíblia a cura é sinônimo de salvação. A tua fé te salvou, vai em paz. Após uma cura, Jesus fala de salvação. Então é importante nós entendermos este ministério completo, integral de Jesus, pregando, ensinando e curando. Saibam, irmãos, que esta é a missão do cristão e da igreja. E Jesus então faz uma pergunta: por que me interrogais? Bem sabeis tudo o que eu falei, tudo o que eu ensinei e tudo o que eu fiz no vosso meio. Jesus os confrontou o sumo sacerdote. Quando ele fez essa confrontação, um dos guardas sentou uma bordoada, uma mão fechada no rosto de Jesus. Plaft! O comentarista diz que ele deu um murro, mas eu creio que foi assim mesmo. E quando Jesus recebeu aquele golpe, ele disse: dá testemunho. Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Está aí no versículo 23. Então, mesmo aquele que curou a orelha do sumo sacerdote teve a coragem de confrontar, dizer: por que você está me agredindo? É importante o cristão lembrar que tudo tem limites. Até aqui, Anás. Agora Caifás, o presidente do Sinédrio, uma cobra de duas cabeças, como afirmamos. Não gostei muito da figura, mas foi a que veio na cabeça. Nós escrevemos o esboço, representando o poder religioso e poder político. Meus irmãos, seguem as três negações de Pedro a Jesus. Jesus, numa palavra profética, havia dito: Pedro, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E foi ali, no pátio do sumo sacerdote. Pedro estava ainda do lado de fora, quando um discípulo, possivelmente João mesmo, que tinha bom relacionamento com esse poder ali, presidente do Sinédrio, sumo sacerdote, ele foi até a porta e colocou Pedro para dentro. A mulher que tinha desconfiado estava tomando conta da porta. Quando Pedro entrou, João se afastou, a primeira coisa que ele fez foi dizer assim: você também é um dos discípulos deste Galileu que está aí. Ele disse assim: não sou. Primeira negação. Ele entrou um pouco mais, havia uma fogueira, ele se aproximou e de repente vem um parente de Malco, aquele que ele cortou a orelha. Diz: você também estava lá, porque eu o vi no Jardim das Oliveiras. Você também é discípulo. Diz: não sou. Segunda negação. A terceira foi na hora da fogueira, a coisa estava quente. E começaram também a questionar: você é um dos tais, porque a tua fala te condena. Tu tens sotaque de Galileu. E ele começou a praguejar e dizer: não conheço este homem. Quando ele acabou de falar isto, o galo cantou. Ele se lembrou das palavras de Jesus. A pessoa, quando está atordoada, às vezes não lembra das palavras, não dá para lembrar. E chorou amargamente, lágrimas que já lembravam um arrependimento e uma dor profunda. Mas um dos comentaristas que nós lemos disse que são colocadas as 3 negações aqui, porque lá no final do Evangelho, capítulos 20 e 21, Jesus ressurreto vai confrontar-se com Pedro e levá-lo a afirmar 3 vezes que o amava, que ele deveria apacentar as suas ovelhas, os seus cordeirinhos. E na última vez que Jesus falou,
ele teve uma atitude parecida com a da hora da negação. Ele ficou um pouco agastado. Pedro tinha um estupim muito curto, se é que tinha estupim. Diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas e os meus cordeirinhos. Isto é restauração. Meus irmãos, lidar com o poder religioso e com o poder político não é fácil. Não é fácil. Os versículos 17, 25 e 27 mostram para você aí no seu texto bíblico as 3 negações. Então nós estamos analisando esse texto porque essas 3 negações cumpriram a palavra profética de Jesus. Pedro seguia Jesus de longe. Está explícito no Evangelho. Cuidado com o seu afastamento deliberado da igreja. Você pode terminar apostatando-se da fé. Você pode acabar negando a Jesus. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. O dia se aproxima. A apostasia faz parte do sinal da volta de Jesus. Nós precisamos estar juntos, meus irmãos. Saímos do julgamento religioso e passamos agora para o julgamento político. Meu Pai Celeste. Versículos 28 a 40. Já vimos a farsa do julgamento religioso, pois agora o pior é que nós vamos ver a farsa do julgamento político. Amados, vocês verão como que os políticos são escorregadios. Alguém já disse que é como sabão numa banheira. Você tenta apertar, ele escorrega. Vocês vão perceber isto e nós vamos até um pouquinho mais devagar aqui, porque lidar com o poder político tem que ir um pouquinho mais devagar. Pôncio Pilatos, quando ouviu falar que Jesus era da Galileia, ele disse: Eureka, estou livre desse condenado aí. Ele é da jurisdição de Herodes, mande levá-lo a Herodes. E Pôncio Pilatos e Herodes estavam de mal, tinham uma desavença. Quando ele, Pôncio Pilatos, manda levar o condenado a Herodes, naquele dia eles se reconciliaram. E Herodes faz algumas graças que os filmes mostram, os textos bíblicos, e envia de volta o prisioneiro para Pôncio Pilatos. É bom lembrar, Pôncio Pilatos, não dá para lavar as mãos. Tem muita gente que na hora de se comprometer, ele prefere fazer de conta que não está vendo. Eu guardo silêncio. Significa que eu estou lavando as minhas mãos. Isso não é comigo. Cuidado que a gente pode estar no poder religioso e agindo pior do que o poder político. Julgamento perante Pilatos. Pilatos refere à jurisdição de Herodes, mas ele volta à sua presença e começa o julgamento da seguinte forma. Leia comigo o versículo 14 de João 18, vamos ler juntos. João 18, 14. Ora, Caifás era que havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Caifás já havia condenado Jesus à morte muito antes de começar o julgamento. Observe bem, porque Deus conhece as nossas intenções. E não adianta agir politicamente. Na casa de Anás e Caifás,
era um aquário de traíras. Jesus chamou de covil de ladrões e salteadores. Tomavam de assalto o templo. Eram eles que controlavam a venda das ovelhas para o sacrifício. E compravam ovelha com algum defeito ou cega por um preço mais barato e vendia pelo preço normal de mercado. Eles faziam também a troca, tinham cambistas, mas tudo ligado ao poder religioso. Tinha comissão, tinha o por fora. Meus irmãos, imaginem vocês se isso pode acontecer no poder religioso. Não podia naquela época e nem pode hoje. Nós precisamos ficar muito atentos, porque a pregação da palavra de Deus, ela esbarra com a nossa vida. Pilatos, a primeira cena no pretório, que é o tribunal, ele acorda bem cedo, chega lá, e quando ele chega, estão trazendo o prisioneiro, ficam lá de fora. Os judeus não podiam entrar naquele lugar onde dominava um gentio, principalmente um romano, porque se entrasse ali na presença de Pôncio Pilatos, eles ficariam impuros para participar da Santa Ceia, que era a Páscoa. Vocês vão percebendo que há uma mistura de poder espiritual, religioso, com poder político. Os judeus não entraram no pretório para não se contaminarem. Mas, irmãos, Pilatos fala primeiro. E Pilatos se dirige ao sumo sacerdote. Ele disse: que acusação trazeis contra este homem? Qual é o libelo acusatório? E o sumo sacerdote, que presidia o outro poder legislativo, responde da seguinte maneira. Você percebe que parece conversa de surdo. Ele está perguntando qual a acusação e ele não diz. Ele responde com a outra afirmação e desvia o assunto. Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Você já encontrou gente que fala com você, mas não responde o que você pergunta? Eu já, e muitas vezes. Pilatos quis transferir a responsabilidade e escorregar da responsabilidade. Leia comigo o versículo 31, por favor, de João 18. Vira a página, por favor. Versículo 31, diz assim, juntos: replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém. Não é lícito significa, não é previsto na lei. Mas você se lembra que lá atrás ele já havia dito: é necessário morrer um só homem pela nação. Estavam levando agora. Vocês estão percebendo bem como essas coisas caminham? É bom você estar atento, porque às vezes você vai ver sintomas parecidos também no nosso meio. Pilatos transferiu a responsabilidade. A nós, os judeus pularam fora também. A nós não nos é lícito, não é legal matar a ninguém. Somente o Império Romano pode condenar alguém à morte. Ainda vai ensinar a Pôncio Pilatos como é que age. Agora a cena sai do lado de fora. Pilatos estava naquele umbral, interagindo, conversando com o sumo sacerdote e a multidãozinha reunida ali, cada vez chegando mais gente. Agora Pilatos recolhe e entra no pretório e leva Jesus com ele, o condenado. Já condenado, pelo menos pelo poder religioso. E ele vai fazer uma pergunta a Jesus, bem direta. Agora, com todo carinho ao mestre, ele também vai dar umas desviadas do assunto, viu? És tu o rei dos judeus?
Resposta, versículo 34, leia aí comigo. Já que eu falei isso do Senhor, você tem que ler junto comigo, vamos lá. Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou outros disseram ao meu respeito? Vem de ti mesmo essa pergunta, ou outros te disseram ou disseram a vocês a meu respeito? Meus irmãos, Pilatos de novo entra em cena. E olha bem, ele aceitou aquela observação, mas diz assim: porventura eu sou judeu? A tua gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. O que fizeste, Jesus? Queria que Jesus se autoincriminasse, e isto é proibido em se tratando principalmente de pena capital. A resposta de Jesus está no versículo 36. Respondeu Jesus, vamos nós: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Transferiu para uma esfera muito mais elevada. Ele entrou na transhistória. O meu reino é espiritual, o meu reino não é deste mundo. Qual foi a conclusão que Pilatos tirou? Logo, questão de lógica. Se o seu reino não é deste mundo, você nasceu para isso, logo, tu és rei. Jesus, tu dizes. Tu dizes. Pilatos faz a quarta pergunta. Quando Jesus diz que nasceu para isso, ele veio ao mundo para dar testemunho da verdade, Pilatos pegou a palavra verdade no ar e mudou o assunto. O que é a verdade? Claro que você e eu podemos dizer João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade estava diante dele, Pilatos. Hoje é muito comum a pessoa querer relativizar a verdade. É a verdade de cada um. Você pensa desse jeito, eu respeito o seu direito de pensar. E você, o que você pensa? Não vou dizer. Na hora de votar, ele vota do jeito que quis votar. Parece até que nós estamos falando de uma reunião aqui de concílio. Mas não, nós estamos falando de uma reunião lá no pretório, muito ligada ao sinédrio e ao sumo sacerdote. Pilatos se volta para os judeus e faz mais uma declaração. Ele diz assim: eu não vejo nele crime algum. Agora seja coerente. Se você declara isso e tem o poder de vida ou de morte, no momento em que declara isso, libere o homem. Mas vocês sabem muito bem como são espertos os religiosos e os políticos mais ainda. Então foi um religioso que diz: olha, ele declarou que é rei. Qualquer um que declara que é rei é inimigo de César. E se tu soltas a este, tu estás te fazendo inimigo de César. Qualquer político treme na base. Eu até gostaria muito que nós tivéssemos políticos nascidos de novo. Não é político cristão, é cristão político. Mas tem que ter muita coragem para dizer o que precisa ser dito. Aí Pilatos, novamente a saída de político. É um costume entre vocês, judeus, a semelhança aí desse indulto de Natal, na Páscoa, soltar alguém. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Não, este não. Solte-nos Barrabás, que era salteador.
Por isso eles gritaram: este não. E quando ele disse: solte-nos Barrabás, a multidão fez coro: Barrabás, Barrabás, Barrabás. Está parecendo até essas passeatas com os infiltrados no meio. Que farei de Jesus chamado Cristo? E se lembram da resposta? Eu fico até com pena, não vou pedir vocês para falar isso não. Mas a multidão gritou: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E naquele momento, Pilatos pegou uma bacia, lavou as mãos. Lavou as mãos. Eu não tenho culpa alguma no sangue deste inocente. E os sacerdotes gritaram com toda a multidão de judeus e judias: caia sobre nós o sangue desse homem, sobre nós os nossos filhos. E de fato caiu. Você vai perceber que no ano 70 o templo foi destruído e nunca se restabeleceu o sacrifício de ovelhas no altar do sacrifício. O povo judeu foi disperso por entre as nações e ficou 1948 anos dispersos. Só em 1948, numa decisão da ONU, resolve interferir na Palestina em diálogo com os árabes e abrir um espaço para acolher um povo da diáspora. Porque uma nação só existe quando ela tem um povo, uma constituição e um território. E quem presidiu essa sessão foi Oswaldo Aranha. Israel tem gratidão ao Brasil até hoje por causa disso. Meu irmão e minha irmã, em circunstância nenhuma, como crentes nascidos de novo, nós não podemos lavar as nossas mãos sem nos envolvermos naquilo que nós precisamos resolver. Como cidadão brasileiro e principalmente como cidadãos do reino de Deus, nós temos um dever de consciência. Por que que o julgamento de Jesus não podia ser feito e foi ilegal a condenação dele à morte? Quero terminar quando Pilatos traz Jesus lá do pretório e disse: ecce o esse homo, eis o homem. Ele foi açoitado e entregue aos judeus, mas quem o crucificou foram os romanos, porque somente Roma poderia aplicar a pena de morte. Mas aplicou-a ilegalmente, pelas seguintes razões com as quais eu termino essa reflexão. Julgamentos que resultassem em pena de morte não poderia ser feito durante a noite. E na casa de Anás e Caifás, Jesus foi interrogado da 1 da madrugada até as 3 horas da madrugada, depois colocado num poço, e de lá foi tirado cedinho para levá-lo ao pretório. Segunda razão porque era falso esse julgamento, ilegal: a prisão de Jesus foi feita como resultado de suborno. Você, como cristão nascido de novo, você sabe disso. Jesus foi solicitado a se autoincriminar. E graças a Deus, ele não se deixou envolver. Crente nascido de novo é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E Jesus tinha plenitude corpórea do Espírito Santo com ele. Quarto lugar, nos casos de pena capital, a lei judaica não permitia que a sentença fosse pronunciada até o dia seguinte, em relação àquele condenado. Mas ele já tinha sido condenado lá atrás. Ilegalidades. O ponto principal, e nada menos que isso: a morte de Jesus já estava decidido desde a eternidade.
faz parte do plano de Deus e de que gênero de morte ele havia de morrer. E mais do que isto, o próprio Senhor Jesus declarou: eu espontaneamente dou a minha vida, ninguém arranca de mim, eu tenho poder para dá-la e também para reassumi-la. E por causa da glória que lhe estava revelada, diz o escritor de Hebreus no capítulo 12, Jesus suportou a ignomínia, porque ele sabia o que esperava do outro lado. Meu irmão, minha irmã, se na sua vida como cristão você tem experimentado um pouco da taça amarga do sofrimento, tenha paciência, meu irmão e minha irmã. Do outro lado do túnel, a luz, a glória que há de ser revelada, não tem comparação. Que Deus nos ajude a sermos mais fiéis ainda e aplicarmos não a vida do outro. A grande tristeza que eu tenho é quando Deus dá uma mensagem para o nosso coração, a gente ouve só, isso é para fulano. Tenha paciência, isso é para todos nós. Que Deus nos abençoe. É bom ouvir a palavra de Deus. Venha nos visitar. A nossa igreja fica situada na rua Silva Jardim 23, no centro do Rio, próximo à Praça Tiradentes. Que Deus o abençoe e até a próxima.